Gaza, Hamas, terroristas, Israel, família Bibas. Não adianta ler do meio para frente, não adianta não conhecer a história, não adianta acreditar em narrativas. É por isso que hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse embrulho que existe no Oriente Médio. Corria o ano de 1954. Gamal Abdel Nasser era um militar egípcio que deu um passapé no rei Farouk. Na verdade, foi um pé na bunda do rei Farouk do Egito e tomou o poder. Em 1956, tornou-se presidente do Egito. Daí em diante, começou a ameaçar de jogar os judeus ao mar. Não havia um dia sequer que ele não acordasse com esse pensamento e não divulgasse a vontade dele: acabar com Israel e jogar os judeus ao mar. 1956. Um pouco antes dessa data, em 1946, foi criada a Jordânia, um país que nunca existiu no Oriente Médio, que nunca foi citado na Bíblia, mas que conseguiu a sua independência dos ingleses que dominavam a região em 1946. Só no ano de 1955 é que a Jordânia ingressou na Organização das Nações Unidas. Você deve estar se perguntando o que é que o Egito e a Jordânia têm a ver com os palestinos. Calma, você vai saber. E se você não conhece essa história, você não conhece absolutamente nada. Você já sabe que a Jordânia foi criada em 1946. Você já sabe que Gamal Abdel Nasser deu uma pernada no rei Farouk e se transformou num presidente egípcio, que na verdade era um ditador. Agora você sabe que Israel foi independente em 1948 e eu vou te contar agora o que aconteceu em 1967, na famosa Guerra dos 6 Dias. Você também deve estar se perguntando, por que esse cara não fala dos palestinos? Porque os palestinos nunca existiram até a Guerra dos 6 Dias e você já vai entender o que é que eu estou falando. Quando Israel foi criada em 1948, 800 mil judeus foram expulsos dos países árabes com uma mão na frente e a outra atrás. Israel absorveu a esmagadora maioria desses judeus. Alguns vieram para o Brasil, outros foram para os Estados Unidos, mas a esmagadora maioria desses judeus, todos sefaraditas, que foram expulsos dos países árabes, foram absorvidos pelo Estado judeu recém-criado. Ao mesmo tempo, existia, na região conhecida como Palestina, que nada tem a ver com os palestinos que você conhece atualmente, e um pouquinho mais à frente eu vou explicar por quê. Havia um grão-mufti de Jerusalém. Ele foi guindado a esta posição pelo exército inglês, posição essa que nunca existiu. O nome dele era Ramin al-Husseini. Quem era Ramin al-Husseini? Ele tinha ódio dos judeus. Ele chegava a babar na gravata quando ouvia falar em Estado judeu, Israel ou um ou outro judeu por quem ele tinha verdadeira ojeriza. Esse homem era um dos melhores amigos de Adolfo Hitler. Ensinava Adolfo Hitler a matar judeus. Por que eu estou contando isso para você? Porque em 1948, quando Israel foi criado, ele saiu gritando pela região da Palestina, onde viviam muitos árabes,
que era bom os árabes se mandarem dali, inclusive de dentro do Estado judeu, porque os exércitos árabes iriam matar indiscriminadamente. E hoje, você vê como isso é possível. É só olhar para o Hamas. Os árabes ficaram com medo e também 760, 780 mil árabes saíram de onde estava colocado o novo Estado judeu, migrando para o sul e para o norte. Migraram boa parte deles para Gaza e a outra boa parte deles para a Cisjordânia, na fronteira com a Síria, com o Líbano e com a Jordânia. Até então, nunca se ouviu falar em Estado palestino, em povo palestino ou em necessidade de haver um país com o nome de Palestina Árabe. A Jordânia dominava a Cisjordânia, que nós judeus chamamos de Judéia e Samária, e o Egito dominava Gaza. De 1948, quando foi estabelecido o Estado de Israel, até 1967, quando Israel venceu a Guerra dos 6 Dias, nunca havia uma única bandeira palestina, não havia povo palestino, não havia história palestina, não havia língua palestina, não havia cultura palestina e nunca se falou em criação de um país árabe com o nome Palestina. E aí eu pergunto a você que está me escutando, se você consegue me provar que até 1964 você ouviu falar em alguma bandeira que definisse povo palestino, que fosse na Cisjordânia ou que fosse no Egito. Por que os palestinos não criaram o seu país na Jordânia, na Cisjordânia e em Gaza, quando Gaza estava nas mãos do Egito e a Cisjordânia nas mãos da Jordânia? Por que agora criar o Estado palestino? Eu vou contar. Em 1964, um cidadão que era superior a Yasser Arafat, que era um dos seus assessores, criou a ideia, todos eles cidadãos egípcios, criou a ideia de uma pátria palestina para que os judeus fossem jogados ao mar e essa pátria palestina ocupasse a localidade onde está estabelecido o Estado judeu, o Estado de Israel. Em 1964 foi criada uma organização paramilitar chamada OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Quem foi o idealizador desta ideia? O egípcio Ahmed Shukayri. Ele era o líder de Yasser Arafat. Com a morte de Shukayri, Arafat assumiu o comando da OLP. Isso em 1964. Até 1967, nenhum país palestino foi criado. Gaza pertencia aos egípcios e a Cisjordânia pertencia à Jordânia. Israel foi obrigado a entrar em guerra contra 5 países árabes vizinhos em 1967 e venceu em 6 dias todos esses exércitos árabes. Foi a Guerra dos 6 Dias. E aí começa, então, a ideia da OLP criando problemas, sequestrando, matando, aterrorizando. E vocês devem se lembrar, sem dúvida nenhuma, em 1970, do que aconteceu nas Olimpíadas de Munique. O Hamas é um substituto do terror palestino. O Hamas hoje representa o que há de pior em termos de material humano. São pessoas que não têm ética, não têm moral, não têm nenhum tipo de amor pela vida e na medida em que Israel preza pela vida humana, o Hamas preza pela morte.
porque quanto mais árabes morrerem, quanto mais judeus forem sequestrados, quanto mais israelenses caírem nas mãos dos terroristas do Hamas, mais eles fazem um carnaval que o mundo inteiro está presenciando no momento. No dia 8 de outubro de 2023, Israel declarou guerra ao Hamas. E aí começaram as acusações de genocídio, inclusive por parte do governo brasileiro ao Estado de Israel, o que é uma deslavada mentira. O tempo passou, Israel matou toda a liderança do Hamas, teve que enfrentar o Hezbollah no norte, teve que enfrentar problemas na Síria, teve que enfrentar o Iêmen no sul, teve que enfrentar uma série de dificuldades, uma série de problemas, e o Hamas, com esses grupos terroristas menores, sequestraram 251 homens e mulheres que estavam em Israel na data de 7 de outubro. Vocês são queridos e queridas seguidores e seguidoras do meu canal Ronaldo Gonlewski. Eu quero que vocês saibam que o filme que eu fiz, documentário espetacular sobre a situação de Israel desde o dia 7 de outubro de 2023, não o primeiro, o segundo documentário, que vai ser lançado em avant-première pela Federação Israelita no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea. Ele traz uma novidade para você. Você pode ir com o seu ou com a sua acompanhante de graça, se você clicar nesse link aqui, no primeiro link, preenchê-lo, você vai participar de um sorteio que vai te dar 2 ingressos. Faça isso e você poderá se encontrar comigo, com o Roberto Mota, com uma porção de gente bacana que vai estar presente, usando a palavra e mostrando o que foi, o que está sendo e o que provavelmente será esta guerra em Gaza entre Israel e os terroristas do Hamas. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora, assistindo essa história, que é uma história macabra. Dê o seu like, isso faz com que a gente continue no ar. Compartilhe essa nossa conversa com os seus amigos. Se você tem conhecidos muçulmanos, mande para eles. Vamos ver o que eles têm a dizer. Eu quero ouvir também a tua opinião, que é muito importante para nós. E, sem dúvida nenhuma, na quarta-feira que vem estaremos de volta.